pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Luismar e agora eu vou corrigir os exercícios da página 525 do livro de vocês. Então, o primeiro exercício que eu pedi foi o 25, né? Então vamos lá. Um funil de papel na forma de um cone, reto. Então aqui está o cone reto, né? Lembrando que um cone reto é um cone que tem um ângulo de 90 graus na altura, exatamente no centro da circunferência, né? Então a altura fica aqui, no centro da circunferência. Ele tem um diâmetro de 6 centímetros. Então, notem que aqui eu tenho, de ponta a ponta, eu tenho 6 centímetros. Isso quer dizer que o meu raio é a metade, então o raio é de 3 centímetros. E uma altura de 4 centímetros quadrados. Então, temos uma altura aqui de 4 centímetros, desculpa. Então, a altura é de 4 centímetros. Ok, gente? Qual é a área lateral do cone? Lembrando que a área lateral do cone ela é dada da seguinte forma, ó, é π vezes o raio vezes a geratriz. Quem é a geratriz, gente? A geratriz é essa lateral aqui. Essa geratriz, geralmente, ela não é dada no exercício, mas é muito fácil de encontrá-la. Por quê? Primeiro, observem o seguinte, aqui nós temos um triângulo retângulo, e isso eu já falei para vocês várias vezes. Vocês têm que enxergar os triângulos que estão dentro das figuras. Então, notem, aqui o diâmetro é 6, o raio é 3, a altura é 4, logo eu tenho aqui um 90 graus, porque a altura forma 90 graus, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, ó, que essa geratriz só pode ser 5, porque nós temos aqui um triângulo pitagórico. Se vocês não lembram, vocês vão usar o teorema de Pitágoras, então vocês vão ter que a geratriz ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fazendo os cálculos bonitinhos, vai ficar 9 mais 16, geratriz é igual a raiz de 25, raiz de 25 é 5. Mas se vocês lembrarem lá, né, do triângulo retângulo pitagórico, é aquele triângulo que eu tenho a sequência ali, né, 3, 4, 5, né, gente? Bom, então observem que nós temos tudo o que nós precisamos. Temos a geratriz, temos o raio, temos a altura. É um exercício muito fácil. Tá? O mais difícil é lembrar da fórmula, né? Essa fórmula, se vocês têm pouca memória, né? Como eu vou explicar, se vocês não assistiram ainda esse vídeo, né? Eu vou explicar na aula de amanhã. Então, quem está assistindo atrasado, eu já expliquei da onde é que vem a fórmula dessa área, tá, gente? Então, assiste lá na aula, se eu não me engano, na aula 19. Que é a aula do dia 19, né? Bom, então aqui nós temos que a superfície lateral é igual a π, que ele pede para usar 3,14, vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz, que é 5. Logo, a área lateral é 3 vezes 5, 15, 15 vezes 3,14, né, que é o π aproximado. Eu vou ter uma área aproximada de... Aqui vamos fazer a multiplicação, né, gente? 3,14 vezes 15. Aqui eu vou ter 20, né? Vai 2. Vou tirar de cima aqui. Aqui vai dar 7. Né? E 5 vezes 3 vai dar 15. Aqui 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Aqui dá 0. Aqui nós temos 1, vai 1. 6, 7. 4, duas casas decimais lá em cima. 47,10 centímetros quadrados. Então, essa é a área lateral do exercício 25, ok, gente? Muito fácil, né? Bom, pessoal, então agora nós temos aqui, né, o exercício número 26. Então, vamos lá. Considere o triângulo retângulo ABC na figura. Então, temos esse triângulo retângulo. Determine a área total do sólido obtido pela rotação completa do triângulo em torno do lado. Então, temos a letra A, onde eu vou ter uma rotação em AC. Então, eu vou ter esta rotação aqui, ó. Okay. Ao fazer esta rotação, né, o que vai acontecer? Nós vamos ter um cone neste formato, né, gente? Vamos ter um cone neste formato, ok? Aqui eu vou ter os raios. Né? Observem que o raio aqui vai ser do tamanho de AB, 6, né? Porque ele vai girar nesse sentido. Então, aqui vai ser 6, vai ser o raio. 6 centímetros. Né? A altura aqui, muito fácil, a altura é 8. Né? A gente meio tortinho aqui, mas tudo bem. Tá? A altura é 8, né? E como ele quer saber a área total, a gente tem que lembrar da fórmula da área total. A fórmula da área total é ST é igual à área da base mais a área lateral. Então, se vocês não lembram da fórmula, sugestão, né? Dá uma pensadinha que sai, ó.
A área da base, gente, é πr ao quadrado, porque é a área de uma circunferência, de um círculo, né? Uma área de um círculo, na verdade. E a área lateral é π raio geratriz. Então, observem que nós temos o raio, né? Nós temos a altura, que eu não preciso nesta fórmula, né? Mas eu preciso da geratriz. Então, para encontrar a geratriz, basta a gente notar que nós temos aqui um triângulo retângulo e a geratriz é o ponto BC, ó, porque aqui nós vamos ter o B, aqui nós vamos ter o A e aqui nós vamos ter o C. Desculpem a letra, tá, gente? Então, BCA. Então, BC é a nossa geratriz. Aqui eu vou chamar de G, e eu sei que G ao quadrado, vou fazer aqui no cantinho, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Geratriz ao quadrado é igual a 36 mais 64, geratriz é igual a raiz de 100. Obviamente, a geratriz vale 10, né, gente? Então, a geratriz é igual a 10. O PowerPoint, velho. Então, aqui nós temos que a geratriz é 10 centímetros, né? Então, observem que nós temos aqui a geratriz de 10 centímetros. E nós temos tudo que a gente precisa. Então, a área total vai ser igual. Aqui, se vocês optarem usar a fórmula do livro, lá, né, ele só coloca o πr em evidência e aí fica assim, gente, ó. Fica R mais G, tá? Então, é uma opção, certo? Não importa como vocês vão fazer, o importante é achar o resultado. Aí, vou usar a fórmula do livro de vocês, que eu acho que vocês já estudaram, né, devem ter decorado ela. Então, o π aqui nós vamos... eu vou manter o π como π, então o resultado vai ser um número π, tá, gente? Porque como ele não está pedindo nenhum número correto, aqui vou deixar assim. Então vai ficar π vezes o raio, que é 6, vezes o raio mais a geratriz. Então aqui eu vou ter π vezes 6, né? O raio aqui é 6, né, gente? Então π vezes 16, 6 vezes 16. Aqui eu vou ter 6 vezes 16, vai dar 96, né? Então, 96π. Né? Se eu quiser encontrar o valor decimal, eu troco π por 3,14 e faço a conta. Então, a letra A é isso. A letra B, gente, vai ser muito parecido o cálculo. Tá? A letra B, ele vai inverter. Como ele vai girar em AB, ele vai girar nesse sentido aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Vou colocar aqui o desenho do B aqui. Então, o B vai funcionar assim, ó. Ele vai ficar um cone, né? Que ele vai ficar nesse sentido aqui, ó. Ele vai ficar deitadinho de lado, não tem problema nenhum. Né? O raio aqui vai ser o AC, então vai ser 8. A altura aqui vai ser 6 e a geratriz vai continuar sendo 10. Olha que interessante, a gente já tem o valor da geratriz, né? Que é o BC, ó, BC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só calcular, ó. Então, aqui eu vou fazer direto, ó. Então, eu vou mudar de cor aqui a minha caneta para não ficar tudo misturado, né? Porque o espaço é pouquinho aqui no PowerPoint. Tá, gente? Então, aqui nós vamos ter... Tá verde. Então, aqui nós vamos ter a fórmula, né? Vou usar essa mesma fórmula aqui, só que eu vou aplicar. Então, ó, a área total da letra B vai ser π vezes o raio agora é 8, vezes 8 mais 10. Aqui eu vou obter 8 mais 10, 18. 18 vezes 8, né, gente? Dá 64, vai 644. Olha que bonitinho. 144π. Então, a letra B é essa verde e a letra A é este vermelho aqui. A e B. Então, essas são as respostas. Questão simples, tá, gente? Só tem que lembrar das fórmulas, né? Bom, vamos trocar aqui para a caneta vermelha novamente. Agora o exercício número 31, né? Aqui, na verdade, a página é 526, né? Mas tudo bem. Uma cooperativa agrícola vai construir um silo de armazenagem de armazenamento de cereais em grãos. O silo terá a forma indicada na figura. Então, aqui está a figura. Seu corpo será cilíndrico e sua base terminará por um funil cônico. Por quê? Porque ele vai carregar por aqui, os caminhões vão chegar aqui embaixo e vão descarregar, tá, gente? Isso aqui quem mora para fora ou quem vai para fora deve ver, né? Que o pessoal às vezes guarda semente, guarda ração, né? Nesse tipo de silo. Ok? Para que a superfície desse silo não enferruje, será necessário pintá-la externamente.
Se com uma lata de tinta, aqui está errado, de 30, de tinta, pode-se pintar 10 metros quadrados, então notem, com uma lata eu pinto 10 metros quadrados. Qual é o número mínimo de latas para pintar a superfície total do silo? Então a gente vai ter que calcular a superfície total. Observe, gente, que esse silo ele é o seguinte, ó, nós temos a área lateral aqui desse cilindro, então a área do cilindro, lateral. Nós temos a área lateral do cone, então a área lateral do cilindro e a área lateral do cone. E temos aqui a área da base, Então a área total disso aqui vai ser a área da base mais a área lateral do cilindro mais a área lateral do cone. Então nós temos que ter esses três valores, né? A área da base é muito simples, porque a área da base é um círculo, então é πr ao quadrado. O R aqui é a metade do diâmetro, né, gente? Então, o R aqui é 3. Então, nós temos que a área da base vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado. Ou seja, a área da base é igual a 9π. Eu vou manter aqui o π assim por enquanto. No final, que eu faço substituição, fica muito mais fácil calcular. Depois, nós temos aqui a área lateral do cilindro, né, gente? A área lateral do cilindro, vocês devem lembrar, que é 2πr vezes a altura. Então vamos lá, a área lateral do cilindro é igual a 2πr, o R é 3, porque o raio é o mesmo, vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro está aqui, gente, ó, é 10. Então a altura do cilindro é 10. Tá? Então aqui eu vou ter que a área lateral do cilindro vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 10, 60π. Então temos a área lateral do cilindro. Agora precisamos calcular a área lateral do cone, né, gente? Então é sempre importante identificar bem as coisas para não ter problema, né? Para vocês poderem fazer certinho aqui embaixo. Ó, então a área lateral do cone, lembrando, né, é πr, né, gente? πrg. Quem é o G? O G é esse carinha aqui, gente, ó. Então notem, aqui eu tenho o G, aqui eu tenho que a altura desse cone é 4, olha aqui, ó, a altura do cone é 4. O raio aqui é 3, nós temos novamente um triângulo pitagórico. Usando a fórmula de Pitágoras, vocês vão encontrar aqui que a geratriz é 5. Então, basta calcular que a área lateral do cone vai ser igual a π vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz, que é 5. Olha que barbada, gente, ó. E aqui eu vou ter, né, 15π. Pronto, temos todas as áreas. Agora nós vamos somá-las, né, gente? Então, o que nós vamos obter? Ó, que a área total vai ser igual à área da base mais a área lateral do cilindro mais a área lateral do cone. Obtendo assim, né, aqui 9 mais 60, 69, 69 mais 15, ó, 69 mais 15, para não ficar dúvida, né, gente? Aqui eu vou obter 14, vai 1, aqui dá 84π. Se eu quiser substituir o π por 3,14, eu faço aqui, né, 84 vezes 3,14. E assim, né, gente, nós vamos obter aqui. Eu não vou perder tempo fazendo esse cálculo manualmente, né, gente? Então, 84 vezes 3,14, vamos obter 263,76. Então, 263 com 76 centímetros quadrados, ok, gente? Essa foi a área total. Bom, o que nós vamos fazer agora? Observe que cada lata de tinta pinta 10 metros quadrados. Logo, qual é o número mínimo de latas? Basta eu dividir essa metragem pelos 10 metros quadrados. Então, aqui eu vou ter x. Então, se uma lata pinta 10 metros quadrados, x latas pinta 263,76. Fazendo a multiplicação aqui em regra de 3, em x, né, gente? Vai ficar 26,376 latas, ou seja, aproximadamente 27 latas. Essa é a resposta, tá, gente? 27 latinhas. Ok, pessoal? Muito tranquilo, né? Bom, exercício 32. É dada a superfície de um cone circular reto
sem fundo. Então, o cone não tem fundo, isso é importante, ó, essa informação. De raio R e altura H. Está aqui o formato. Cortando-se por uma de suas... então, cortando-o por uma de suas geratrizes e abrindo tal superfície, obtendo um setor circular. Então, temos o setor aqui, tá, gente? Então, ele foi cortado, né, pela geratriz. Qual a relação entre o raio e a altura? Em que o ângulo for de 45 graus. Então, aqui nós temos que esse ângulo é de 45 graus, né? Ele foi cortado em uma de suas geratrizes, abrindo a superfície. Então, a geratriz está aqui, né, gente? A geratriz é essa lateral. Então, ele foi cortado neste sentido, tá ok? Então, aqui a geratriz tem... vamos colocar aqui geratriz, né? E ele quer saber qual a relação do raio e da altura neste sentido aqui. Então aqui, gente, ó, o que nós vamos fazer? A gente tem que lembrar de duas coisinhas para resolver esse exercício. Primeiro, a área lateral de um cone é πrg, ok? Ok. Bom, aí nós temos que lembrar lá da geometria plana, onde tem o seguinte, ó, a área, então aqui aqui eu botei A, né, gente? Enfim, vou botar S ou E, tanto faz. Nós temos também que a área de um setor circular é dado por uma fórmula que é a seguinte: alfa divididos por 360, tá? Vezes π vezes o raio do setor. Só que o raio do setor circular, neste caso aqui, é a própria geratriz. Tá bom? Professor, não estou entendendo. Gente, quem não estiver entendendo, vem comigo aqui, ó. Seguinte, se eu tenho um círculo, pessoal, qual é a área desse círculo? A área desse círculo é o que eu vou pintar aqui de vermelho, ó. Então, essa é a área do círculo. A área do círculo é π. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Quem é este R, gente? O R é o raio que nós vamos obter aqui, ó. Então, aqui nós vamos ter um raio. Este raio eu vou chamar de R, ok? Então, este raio eu vou chamar de R. Aí, o que vai acontecer? Se eu cortar este cara aqui, nesse sentido aqui, observe que eu vou ter uma área circular, gente. E esta área circular, nós vamos chamá-la de setor circular. Então, isso aqui que eu vou pintar de amarelo é o setor circular. E para nós descobrirmos a área desse setor, nós temos que pensar o seguinte: uma volta completa na circunferência, ela equivale a 360 graus. Concordam? Então, uma volta completa equivale a 360 graus. Ok? Então, observe que a área do setor equivale a 360 graus. A área do setor circular, então a área do círculo, ela equivale ao todo, a 360. A área do setor, que é essa área amarela, que eu vou chamar aqui então de área do setor, tá? Ela equivale a este ângulo que eu tenho aqui, ó, alfa. Equivale ao ângulo alfa. Fazendo as contas, o que nós vamos ter? A área do círculo é πr ao quadrado, ok? Isso sobre a área do setor. Isso é igual a 360 vezes alfa. Multiplicando em x aqui, eu vou obter o seguinte, que a área do setor é igual a πr ao quadrado vezes alfa divididos por 360. Então, eu vou fazer com mais calma aqui, ó. Vou multiplicar em x. Então, aqui eu vou ficar com 360 vezes a área do setor é igual a alfa e r ao quadrado.
o 360 passa dividindo, então a área do setor vai ser alfa πr ao quadrado divididos por 360. Isso é muito fácil de lembrar, gente, porque se eu tenho um setor circular com uma angulação x, olha o que acontece. Digamos que eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho este ângulo aqui. Observem aqui. Se eu cortar esse círculo exatamente no meio, concordam comigo que a área vai ser exatamente a metade? Né? Então, a área do setor aqui azul, ó, é a metade da área do círculo, tá ok? Então, a área do setor aqui da metade é a metade da área do círculo, certo? Então, a área azulzinha aqui é a metade do todo. Isso significa que a área do todo, a área total do círculo, é igual a πr ao quadrado. Né? Já a área do setor azul, que é o setor circular que a gente chama, obviamente ele é a metade. E sabe por que ele é a metade? Porque pela fórmula nós temos o seguinte, ó, a área do setor é igual a alfa π r ao quadrado divididos por 360. O ângulo que nós temos aqui, ó, internamente, é de 180 graus. 180 graus. Isso significa que ao trocar o alfa por 180, eu vou ter que a área do setor é igual a 180 πr ao quadrado por 360. Isso é igual a πr ao quadrado sobre 2. Ou seja, a área do setor ele é uma proporção, e a proporção aqui é o total é 360 e eu pego o ângulo. Então, esta é a fórmula que vocês têm que saber para resolver esse exercício. Voltando aqui para o exercício, gente, então a área do setor circular é alfa π raio. Só que o raio aqui, observem, o raio é esse valor aqui, ó. O raio é esse valor aqui. No caso de um cone, esse raio ele é a geratriz do cone. Olha aqui, ó. Este raio aqui ele vai ser a geratriz. Por isso, então, que neste caso eu vou chamar aqui o raio de G. Tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Obviamente, a área lateral vai ser igual à área do setor circular. Ou seja, eu tenho uma fórmula da área do setor lateral e eu tenho uma fórmula que calcula a mesma coisa, só que lá na geometria plana, né, que calcula a área do setor. Igualo essas duas fórmulas e coloco, ó, πrg é igual a alfa πg sobre 360. O alfa é 45, então eu vou cortar os π's, né? Aqui eu tenho... aqui é g quadrado, né, gente? Então, aqui é g quadrado, né? Ó, observem que a fórmula aqui é r ao quadrado, então, por isso, o raio aqui, quadrado. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. Eu vou ficar com... Corto um g aqui, vou ficar com r é igual a 45, que é o nosso alfa que foi dado, 360 vezes g. Aí, basta lembrar também que a geratriz, gente, ela é a raiz quadrada, porque ela é hipotenusa, dh ao quadrado mais r ao quadrado. Então, eu vou fazer as devidas substituições. 45 por 360 dá para simplificar. Então, eu vou ficar com raio é igual a 1/8 da geratriz, que é h quadrado mais g quadrado. Continuando os nossos cálculos, eu vou ficar com 8 passa para lá, então vai ficar 8r é igual a raiz quadrada de h ao quadrado mais g ao quadrado. Para tirar aquela raiz ali, eu elevo os dois lados ao quadrado. Vou ficar com 64r igual a ao quadrado mais g ao quadrado. Aí agora, o h ao quadrado vai ser igual a 64r ao quadrado menos r ao quadrado. Piscadinho. H ao quadrado vai ser igual a 63r ao quadrado. Tirando aqui as raízes dos dois lados, eu vou ficar com h igual a raiz de 63r. H é igual a 3 raízes de 7, né, gente? H é igual a 3 raízes de 7R. Por que 3 raízes de 7, gente? Porque se nós pegarmos 63 e fatorá-lo, né, dá por 3. Aqui vai dar 21, que dá por 3, que dá 7, que dá 7. Ou seja, 3 raízes de 7. Ok? Então, gente, essa questão era um pouquinho mais difícil, porque vocês tinham que lembrar de duas fórmulas para calcular a mesma coisa. Então, a área lateral do cone ela é a mesma área do setor circular. A diferença é que no setor circular, aquilo que a gente chama de raio, na área lateral de um cone, ela é a geratriz. Ok, gente?
Então, esse exercício nível difícil, ok? Próximo exercício, página 527. Um filtro cônico de papel tem 12 centímetros de profundidade. Então, um cone, ele tem 12 centímetros de profundidade. Isso significa altura, tá, gente? Certo? E 8 centímetros de diâmetro. Então, ele tem aqui 8 centímetros de diâmetro. Isso significa que o raio é a metade, ou seja, 4, ok? Porque o diâmetro é 8. Então, nós temos um raio de 4, uma altura de 12, que é a profundidade, e nós temos que calcular a sua capacidade em mililitros. Observem que está tudo em centímetros, né, gente? Então, primeiro a gente vai calcular e depois fazer a transformação. Lembrando que 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. 1 litro. Ou fazendo as devidas proporções, né, gente? 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, essa relação é direta. A gente fica com essa aqui que é mais fácil. Então, vamos lá. O volume de um cone é dado por πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, divididos por 3. Tá? Então, vamos lá. Volume é igual a π vezes o raio, 4 ao quadrado, vezes a altura, 12, divididos por 3. Então, o raio é igual a π, 4 ao quadrado é 16. Aqui dá para cortar, temos 4. Raio é igual a 64π. Tá ok, gente? Transformando, usando aqui o π como 3,14, vamos ter 64 vezes 3,14. Né, gente? Não vamos perder tempo fazendo isso. Né? Então, 64 vezes 3,14, vamos obter 200,96. 200,96 centímetros cúbicos. Então, o volume é de 200,96 centímetros cúbicos. Ou seja, 200,96 mililitros. Essa é a resposta. Tá ok, gente? Muito fácil esse exercício, hein? Bom, pessoal, continuando aqui, né? Nós temos, então, que a altura de um cone circular reto mede o triplo. Então, a altura de um cone circular reto mede o triplo do raio da base. Então, a altura é igual a 3 vezes o raio. Se o comprimento da circunferência dessa base, então o comprimento da circunferência é 8π centímetros, né, determine o volume desse cone. Então, observe, gente, aqui é fácil a gente ver, porque o comprimento é igual a K2πr. Lembra? Comprimento da circunferência é K2πr. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento é igual a 2π vezes o raio, só que isso é igual a 8π. Cortamos o π, nós vamos ficar que o raio é igual a 8 por 2, raio é igual a 4 centímetros. Se o raio é 4 centímetros, gente, obviamente a altura, que é o triplo, vai ser 12 centímetros. Logo, a gente consegue calcular o volume tranquilamente, porque o volume é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, divididos por 3, igual a pirâmide, lembra? Se é pontudinho, divide por 3. Tá? Então, o volume vai ser igual a π vezes o raio, 4 ao quadrado, vezes a altura, divididos por 3. O volume aqui vai ser de 64π. Tá, gente? 64π. Exercício igual ao anterior, os valores, né, gente? Que interessantes. Tá, ok? Então, pessoal, o exercício 46, eu vou fazer ele aqui, né? Então, vamos lá. Na figura a seguir, tem-se um recipiente no formato de um cone circular reto. Isso significa que a altura dele forma 90 graus aqui, tá, gente? Com um líquido que atinge metade da altura. Então, o líquido vem só até aqui. Então, nós temos um outro conezinho aqui dentro, ó, gente. Outro conezinho, ok? Se V é a capacidade do volume do cone, qual é o volume do líquido? Então é o seguinte, ele quer saber qual é a capacidade do volume do líquido. Então ele quer saber qual é a relação do volume do líquido pelo volume do cone. Aqui nós temos o seguinte, ó, aqui nós temos o raio do cone e temos o raiozinho do líquido. Tá, gente? Se vocês observarem aqui, nós temos dois triângulos retângulos, aqui, ó, dois triângulos retângulos, tá ok? E eles são triângulos semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos. Ó, o caso ângulo, ângulo, ângulo. Ó, esse ângulo é igual mesmo para os dois, aqui é 90 graus, e esse ângulo é o mesmo esse. Então, é o caso ângulo, ângulo, ângulo. Isso significa que a altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor
assim como o raio do triângulo maior está para o raio do triângulo menor. Cortando os H's aqui, nós vamos ficar com 1 sobre R é igual a 1 meio de Rzinho. Fazendo a multiplicação em x, eu vou ficar que R é igual a metade do raio maior. Ou seja, diminuindo um cone pela metade, o raio da base também diminui pela metade. Então, esse cara aqui é a metade do raio de cima. Tá ok? Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Lembre que o volume do cone é πr ao quadrado vezes a altura, que no caso aqui do volume do líquido é a metade, então h sobre 2, divididos por 3, né? E o volume do cone, gente, vai ser πr ao quadrado vezes a altura divididos por 3. Fazendo as contas, eu posso cortar o 3 com 3, o π com π e o h com h. O que eu vou obter aqui? Eu vou obter que o volume do líquido dividido pelo volume do cone é igual a R ao quadrado, só que quem é o R, gente? É Rzinho sobre 2. Ó. Então, aqui vai ficar Rzão sobre 2 ao quadrado vezes 1 meio divididos por Rzão ao quadrado. Fazendo as contas, eu vou ficar que o volume do líquido pelo volume do cone, né, é igual a Rzão ao quadrado divididos por 4 vezes 1 meio dividido por Rzão ao quadrado. Corta, corta. O volume do líquido dividido pelo volume do cone vai ser igual a 1/8. E aqui, multiplicando esse cara para cima, o volume do líquido vai ser igual a o volume do cone, 1/8 do volume do cone. Ou seja, ao dividir pela metade a altura do cone, eu obtenho 1/8 do volume. Tá? Então, não é uma relação direta, tá, gente? Então, essa é a resposta. Tá, ok? Então, tem que enxergar ali um triângulo semelhante. No próximo exercício, que é o 53, nós temos o seguinte. Os raios das bases de um tronco de círculo, de um cone circular reto, é de 9 e 5. Então, aqui é 9 e aqui é 5. Sabendo que a altura é 5, determine o volume do tronco. Lembrando que o volume do tronco é dado pela seguinte fórmula. Até eu vou pedir para vocês fazerem aquele exercício, né, do copo lá que vocês têm do formato de tronco, exatamente para lembrar disso, tá? É K, que é a altura do tronco de cilindro de cone, π divididos por 3, que multiplica Rzão ao quadrado mais Rzão vezes Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Tá, gente? Então, o volume, tem que lembrar dessa fórmula, né? Ou encontrar ela, acho que é mais fácil decorar, mas dá para encontrar. Tá? Basta dar uma olhadinha no livro ali para vocês, que né, senão a gente explica na aula ali. Me perguntem que eu explico para vocês. Então, aqui nós temos o K, que é 5, vezes π sobre 3, que multiplica, né, Rzão ao quadrado, então 9 ao quadrado, mais 9 vezes 5, mais 5 ao quadrado. Volume é igual a 5π terços, né, que multiplica 81, mais 45, mais 25. Volume é igual a 5π terços, que multiplica, aqui 45 mais 25 dá 70, 70 mais 81, isso aqui dá 151. Então, 151. O volume vai ser igual a isso aqui vezes 5 divididos por 3, né, gente? Então, multiplicando aqui por 5 vai dar 5, 25 vai 2, 725. Então, vai dar 755π divididos por 3. Então, esse é o volume deste tronco, ok, pessoal? Beleza. Próximo, sabe-se que um cone reto tem uma altura de 24 centímetros. Então, nós temos uma altura de 24 centímetros. Então, essa altura aqui, bem retinha, né, gente? Coisa triste. Ok, deixa eu tentar arrumar. Peraí. Ok, consegui, vamos ver. Ó, então, aqui nós temos a nossa altura. Ok, gente? Então, temos a altura verde aqui, ó. Essa altura é de 24 centímetros e um raio, né, aqui embaixo, de 8 centímetros. Ok. Determina a distância do vértice. Então, aqui nós temos o vértice. A distância do vértice. A que distância o vértice? Ele deve estar interceptado por um plano paralelo. Então, aqui nós temos um plano beta e aqui nós temos um plano alfa. Então, alfa é paralelo a beta, né, gente?
da base para que a seção tenha... Então, essa seção aqui, a área 2, tem que ser de 25π. Então, observem, a gente tem que ter essa relação aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Observem que nós temos aqui a relação de área e a relação, né, de altura. Então, a gente tem que descobrir essa altura aqui e essa alturinha aqui, certo? Bom, primeiro, essa altura maior eu vou chamar de Hzão e essa altura menor eu vou chamar de Hzinho. A gente precisa descobrir essa altura Hzinho, tudo bem? É isso que a gente precisa descobrir. Observem que aqui nós temos uma relação de triângulo. Então, assim nós temos que o raio menor, então vou chamar aqui de Rzinho e aqui de Rzão. Então, o raio menor está para o raio maior, assim como a altura menor está para a altura maior. Essa é uma relação que nós temos. Tá? Também temos o seguinte, o raio menor está para 8, assim como o raio menor está para 8, assim como a altura que nós queremos descobrir está para a altura que nós temos, 24. Então, aqui nós já temos uma relação. Ó. Nós temos a relação que é raio dividido pela altura. Ele tem uma proporção aqui, gente, ó, de 1/3. Isso significa que o raio é igual, né, a 1/3 da altura. Tudo bem? Então, nós temos essa informação da altura pequena. Ou a altura é igual a 3 vezes o raio. Então, temos esta informação aqui. Aí nós temos ainda o seguinte, ó. Nota que eu preciso descobrir a área, eu tenho a área pequena, então a área S2 é igual a πr². Só que essa área é igual a 25π. Ou seja, nós temos que o raio menor é igual a raiz de 25. Logo, o raio é igual a 5. Tendo o raio, nós sabemos que a altura é o triplo do raio, então a altura é igual a 3 vezes esse raio. Logo, a altura é igual a 15 centímetros. Pronto. Então, aqui bastava usar semelhança de triângulo. Então, aqui nós usamos semelhança de triângulo para obter essa relação. Depois, nós utilizamos a fórmula da área com o resultado que ele já deu. Descobrimos o raio e aí é só fazer as continhas. É um exercício fácil, tá, gente? O último exercício, pessoal, vamos lá. Ó. Um quebra-luz é um cone de geratriz 15. Quer dizer, aqui tem um erro no livro de vocês, tá? O 15 é aqui, gente, ó. Ou 17, tá? 17 centímetros. Então, ele tem uma geratriz de 17 centímetros. Isso aqui está errado no livro de vocês. Tá? E uma altura de 15 centímetros. Uma lâmpada acesa no vértice do cone projeta no chão um círculo de 2 metros. Ok? A altura do chão da lâmpada é... Observem que aqui vocês têm dois triângulos semelhantes. Ó. Num primeiro momento, vocês têm aqui... Ó, aqui está a altura e aqui estão os dois triângulos, ó, gente. Aqui tem o Rzinho e aqui tem o Rzão. Tudo bem? Aqui nós temos 1 metro, que equivale a 100 centímetros. Tá? Então, aqui é importante que a gente transforme em centímetros, porque é a medida que tem ali. Aqui em cima nós temos 17 de geratriz e 15 de altura. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente descobrir este raiozinho aqui. Por quê? Porque eu sei que a altura desse pequeno conezinho aqui está para a altura H, que é a altura do todo, que é essa altura grandona aqui, né? Altura H, toda ela, tá? Assim como o Rzinho está para o Rzão. Ou seja, 15 está para H, que a gente quer descobrir, assim como esse Rzinho. Esse Rzinho aqui é o seguinte, ó. Observem que eu tenho um triângulo retângulo, então quer dizer que 17 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais R ao quadrado. R ao quadrado é igual a 17 ao quadrado, 289. 15 ao quadrado é 225, passa para lá, menos 225. R ao quadrado é igual a 64, R é igual a 8. Então, aqui, gente, esse raio é 8. Então, 8 está para 100 centímetros. Tá? Multiplicando aqui em x, eu vou ficar com 100 vezes 15 divididos por 8. Aqui eu vou obter 1.500 dividido por 8. Tá? O que vocês vão encontrar aí, o valor, né, em centímetros ainda, né, pessoal, de
187,5 centímetros. Se vocês querem a resposta em metros, né, porque como a gente está trabalhando com metros na base, é importante que a altura seja em metros também. Né? A gente divide isso aqui por 100, vou ficar com 1,875 metros. Então era só fazer esta relação. Né, gente? Então, tronco de cone, sempre envolve muito a questão de semelhança de triângulos. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula. Isso é tudo, pessoal.